sou a Ritalinha. E eu sou a Letícia. E você tá no canal da Paninho de Afim, gente. Seja muito bem-vindo e é sempre bom ter você aqui com a gente. No papo de hoje você vai aprender a fazer uma capa linda para sua máquina. Olha só que bacana. Uma capa onde você pode colocar bolsos laterais para colocar tesoura, fita métrica ou qualquer outro material que você queira. Bem bonita, capricha aí no acabamento e nos tecidos e bora pro papo. Então bora pro papo, gente. Até mais. Material do papo de hoje. Tecidos da sua preferência. Estou utilizando 4 estampas, mas você pode utilizar 2 ou até 3 se você preferir. Manta R2 de 100 gramas ou R1 de 100 gramas. Fita métrica. Tesoura para refilar a manta, tesoura para tecido, giz temporário ou a caneta, alfinetes, viés, pronto, máquinas de costura ou ferro de passar e linha que seja de acordo com seus tecidos. Bora pro papo? Bora pro papo. Bora pro papo. Bom, pro passo a passo dessa peça é importante que vocês meçam a máquina de vocês. Eu estou utilizando a minha, que é uma Brother NQ 1300, ela é um pouquinho maior que os outros modelos, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Vai medir desta ponta, dando a volta, pegando sempre a parte maior. No caso da minha máquina, a alça dela fica uns 5 centímetros para trás, então eu vou medir da ponta, passando pela alça, chegando até a outra ponta na mesa. Deu 73. Vai medir a largura, sempre pegando a parte maior. Então aqui vai ter a manivelinha, vai pegar também a manivela, certo? Porque ela faz parte da sua máquina. Se você pegar certinho da base, vai faltar medida por causa dessa manivela. Então vai medir de uma ponta a outra, pegando tudo. Vai medir a profundidade da máquina, lembrando sempre de pegar a parte maior. A minha aqui deu 21 e a altura 29. Então vai pegar esta parte da pontinha, dando a volta até a outra ponta, lembrando sempre de pegar a parte maior, a largura da sua máquina, também pegando sempre a parte maior, então pegando a manivela também, e a profundidade pegando sempre a parte maior. Se você pegar da parte de cima, ela vai ser menor que a parte de baixo, então presta bem atenção nisso. Com as medidas em mãos, nós vamos acrescentar as margens de costura para cada medida. Caso no final fique um pouquinho maior, você vai refilar. É melhor sobrar um pouquinho do que faltar no resultado final. Então já separou as medidas. Vou começar fazendo o corpo da capa de máquina, que é a parte maior que dá a volta nela. Eu vou utilizar uma única estampa, que ela é bem colorida, tem bastante informação, e prestem atenção se tiver sentido no desenho para que a gente faça o recorte no meio e deixe um sentido para cada lado para que não fique de ponta cabeça. Aqui eu acrescentei uma medida de pé de máquina para que não falte na altura da minha capa de máquina. Então eu já fiz isso, costurei, coloquei sobre a manta e sobre o forro, que estão maiores que o topo, e fiz um quilting bem simples fazendo onda. Então eu comecei pelo meio, vim fazendo a ondinha, vim para o lado direito fazendo as ondas, depois vim para o lado esquerdo fazendo as ondas. É importante que o tecido esteja bem assentado sobre a manta, que você venha nivelando o tecido e aumente o ponto da sua máquina, para que ele não fique muito juntinho. Então aqui está pronto essa parte do corpo e agora eu vou refilar a volta inteira. Refilei a volta inteira, agora eu vou reservar essa parte para fazer as laterais. Com a medida da lateral, a profundidade e a altura, vocês vão cortar o retângulo, vão dobrar ao meio, lembrando de colocar a margenzinha de costura. Então vai dobrar ao meio e pegar algo arredondado para fazer esse arredondado aqui nas laterais. Então já dobra, corta e abre, aí você vai ter o molde das suas laterais. Você pode também já delimitar onde você vai querer fazer o seu bolso. Isso aqui é opcional, você pode colocar o bolso ou não. Então você pode delimitar para depois cortar os bolsos e na finalização a gente colocar o bolsinho. Para fazer as laterais, vocês vão fazer a mesma coisa da primeira vez do corpo. Vai montar o sanduíche, a parte do topo menor que é a manta e o forro.
Aqui eu tô utilizando o jeans para lateral, o tecido do forro e depois eu vou colocar o bolso. A preparação vai ser o seguinte: eu tô fazendo aquele quilting que vai ficar um matelaçado. Eu já fiz nesse sentido. Então, primeiro eu marco o meio e depois eu marco 5 centímetros para cada lado. Pode ser menor a medida ou maior, do jeito que você quiser. E vim fazendo as costuras. Agora eu vou marcar o outro meio, vou delimitar 5 e 5 e vou fazer as costuras no outro sentido. Então, eu venho com a própria régua, coloco no risco que eu acabei de fazer e vou fazendo a marcação dos 5 centímetros. Faço o risco e coloco em cima dos 5 centímetros e vou fazendo isso sucessivamente. Faço de um lado e depois do outro. Com a peça riscada, eu vou começar a costura pelo meio, depois eu vou escolher um lado e venho fazendo a costura. Depois eu inverto e vou fazendo do outro lado. Lembra de aumentar o ponto. E aqui, como eu estou utilizando jeans mais a manta, mais o tecido, eu vou colocar entre 5 e 5,5 a largura do meu ponto, porque fica bem pesado. E se o seu jeans for mais pesado ainda, utiliza a agulha número 16. Aqui eu tô colocando a 14 porque deu super certo, já fiz testes com esse jeans, tá dando com a 14. Mas se for muito mais pesado que isso, coloca a agulha 16 ou 18. Agora então eu vou fazer a costura reta. Terminei o quilting, agora eu vou pegar o molde e vou riscar e cortar sobre o risco. As laterais da máquina já estão prontas, quiltadas e refiladas. Agora eu vou reservar para fazer os bolsos. A marcação do bolso no meu molde, eu simplesmente dobrei ao meio, vinquei o molde e aí eu vou ter a marcação dele. Para isso eu vou cortar o tecido 2 vezes e vou acrescentar essa medida uma margem de costura, 0,75, que é o pezinho da máquina. Então aumenta um pouquinho nessa medida que você vincou. Vai colocar o tecido direito com direito, vamos fazer uma costura reta, com retrocesso no começo e no final. Vamos fazer isso 2 vezes, que eu vou colocar um bolso, um de cada lado. Essa parte era opcional, se você não quiser fazer o bolso, não tem problema, fica a capinha sem o bolso. Quer fazer um só? Faça um só, fica a critério de vocês. Então eu vou à máquina agora e já volto. Costurei os 2 bolsos, agora eu vou tombar para o lado correto, abre bem a costurinha central, deixa bem certinho. Você pode voltar à máquina agora para fazer uma costura rebatendo essa parte de cima para fazer um detalhe e segurar os 2 tecidos. Vamos fazer isso nos 2 bolsos. Com os bolsos prontos, costura rebatida, agora a gente vai montar sobre a parte lateral. Posiciona, acerta bem o tecido, vou alfinetar. E vou à máquina passar uma costura nas laterais, uma costurinha de segurança, bem na beiradinha, só para não atrapalhar na hora da montagem. Vou lá e já volto. Fiz as costuras de segurança, agora você pode aproveitar, dobrar ao meio essa lateral e fazer um pique, bem nessa parte aqui central, onde a gente vai marcar os nossos meios. Faz isso de um lado e do outro também. Agora vamos à montagem da lateral com o corpo da capa de máquina. Você pode fazer a marcação também no corpo, se preferir. Um piquezinho, um de cada lado. Então acerta bem o tecido para não sair nada do lugar. Para deixar o meio bem marcado. E agora nós vamos pegar direito com direito e vamos começar a junção da lateral com o corpo. Então, marcou os meios, vai juntar os meios, vamos alfinetar e vamos acertando. Pode colocar o clips ou o alfinete se você preferir. Alfinetei uma metade, agora vou passar para a outra. Terminei de alfinetar esse lado, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Lembra de deixar os meios centralizados e vem alfinetando uma metade, depois vá para a outra. Tudo alfinetado, aqui tá pelo lado do avesso. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou passar uma costura de segurança
porque depois a gente vai fazer o acabamento com o viés. Eu vou utilizar o viés pronto. Você, se preferir, pode fazer o viés do próprio tecido. Ah, mas precisa fazer isso? Você pode fazer a costura, pé de máquina e depois passar um zigue-zague. Porém, eu, Letícia, prefiro fazer o fechamento com o viés, porque eu acredito que o acabamento vai ficar limpo. Ao invés de você ver o acabamento aqui dos tecidos, a manta, mesmo que você passe o zigue-zague. Ou se preferir, se tiver um overlock, pode passar o overlock. Aí a gente está dando sugestão de acabamento. Eu vou passar a costura de segurança e depois vou fazer o acabamento com o viés pronto. Agora eu vou à máquina e já volto. Voltei da máquina, já passei a costura de segurança dos dois lados, agora eu vou aplicar o viés. Eu vou abrir um lado dele e venho alfinetando a volta inteira, vou fazer a costura com o pé de máquina para depois tombar o outro lado. Vou fazer isso dos dois lados. Aqui na pontinha não precisa deixar sobra, nenhuma dobrinha, porque depois nós vamos passar uma costura com um debrum, fechando a volta inteira da base. Então, deixar bem certinho mesmo. Alfinetei o viés dos dois lados, então ele está aberto, passei o alfinete todinho nesse sentido, ele está em pezinho. Agora a gente vai à máquina, não se esqueça, retrocesso no começo e no final, e a medida de costura é o pezinho de máquina. Vem costurando devagar, tirando os alfinetes, vem virando o trabalho certinho para não ficar torto, não faltar tecido na hora que a gente virar ele para o lado correto. Eu vou à máquina e já volto, eu vou fazer isso dos dois lados. Terminei de pregar o viés dos dois lados, a primeira parte dele. Antes de dobrarmos e finalizarmos, vamos passar para o lado correto e verificar se a costura está certa. Porque se alguma parte ficar soltando, você vai ter que desmanchar as duas costuras que você fez. Então, verifica se está tudo certinho. Eu vou virar a capa aqui para o lado certo, vamos ver como ela tá. Tá tudo certinho, por isso que é importante a gente fazer a costura de segurança primeiro, porque isso vai te deixar mais confortável na hora de passar o viés. Tá tudo certinho, agora eu vou voltar pro lado do avesso e vou finalizar o nosso viés dos dois lados. Você vai pegar, vai dobrar ele e vai vir alfinetando. Você vai pegar um lado onde você consiga colocar o alfinete para você vir retirando. Alfinetei a volta inteira do viés, aqui coloquei os clipezinhos para ficar bem preso. Agora a gente vai passar a costura bem próximo aonde a gente já tinha feito a costura do viés anteriormente. Dessa maneira ela vai bater deste lado e vai segurar aonde a gente fez a dobrinha. Então ele tem que pegar deste lado aqui. Vem costurando devagar para não entortar, vem acertando o trabalho na máquina, tirando os clipes dos alfinetes bem devagarzinho para ficar um bom acabamento. Terminei a costura do viés, tá tudo certinho. Agora vamos fazer a finalização na parte da base. Caso você tenha virado e tenha sobrado algum paninho na parte de baixo, você dá uma refilada, pega, dobra e refila. Agora, para fazer o acabamento, você vai cortar uma tira, pegando a largura inteira do tecido de 1,5 m, de 6 centímetros de altura. Vai dobrar ao meio, vai vincar, dobra a pontinha e a gente pode começar a posicionar pela lateral. Nós vamos fazer a costura como se estivesse fazendo pelo viés que a gente fez na parte interna. Vai alfinetar a parte inteira, nós vamos posicionar a tirinha do debrum. Lembra de dobrar a pontinha para dentro, vai vir a volta inteira, alfineta ou coloca clipes e a hora que finalizar deixa uma pontinha passando sobre essa dobra e alfineta, que é para ficar um melhor acabamento. Agora a gente vai à máquina, passar a costura com a medida de pé de máquina, retrocesso no começo e no final, vai dar a volta inteira e a gente já volta para finalizar. Costurei a volta inteira. Agora nós vamos acertar bem, abrir bem a costura e vamos tombar essa faixa para o lado do avesso, fazendo com que a faixinha passe sobre a costura que acabamos de fazer. Ajeita bem o tecido e as pontinhas que a gente deixou para fazer o acabamento. Vai alfinetar a volta inteira e aí nós vamos passar uma costura bem rente a essa dobra. Dessa maneira ela vai pegar deste lado rente e pegando o tecido deste lado aqui do avesso.
Vai fazer isso a volta inteira, vamos para a máquina, passamos a costura e aí a sua capa de máquina vai estar pronta. Terminei a costura do debrum aqui embaixo, tá aqui na máquina, tá pronta, já tá tudo acomodada. Então aqui nos bolsinhos laterais você pode deixar uma fita métrica, uma tesoura ou um molde que você esteja utilizando e precise pegar sempre, deixar aqui dentro. E tá aí, gente, para proteger sua máquina quando ela não estiver sendo utilizada, para não ter poeira caindo, nada. Pra deixar seu ateliê fofoso, né, Letícia? Super lindo vai ficar. Combinando com a mesa, combinando com o negócio, né? Ó, com o cestinho. Você vai deixar o seu ateliê super organizado e bonito. Ficou muito legal, né? Fazer um conjunto fica muito bonito mesmo. Fora que você vai estar renovando o teu ateliê, dá aquela vontade de fazer mais. E fica super bonito. E se você gostou de mais esse vídeo aqui no nosso canal, se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. se gostar muito, muito, muito. Se você gostar muito mesmo, torne-se membro e ajude o canal a crescer ainda mais. E esse pessoal aqui que tá aparecendo aqui na tela, que tá subindo, esse pessoal todo aqui é membro e ajuda todo mês o canal, né, Letícia? Exatamente. E a gente ajuda eles a parar de comer uma coisinha a mais, né? De gastar uma besteira, de gastar uma pedrinha na pipoca, tipo, gasta o quê? Com o canal, ajudando o canal, né, Letícia? É, Se Retolinha. você quiser ver mais vídeos como esse, se você quiser ver, se inscrever no canal. Não é aqui. Não é aqui. E gastar dinheiro com a gente na loja virtual por esses dias aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, até o próximo Quando eu vídeo. falo pipoca, você se perde, né? Eu odeio quando tu fala isso. Beijo, obrigado.